A gente já entendeu que o alimento com veneno, com agrotóxico, faz mal para a nossa saúde e ainda prejudica a natureza. Mas comprar alimento orgânico e de qualidade não é o nosso único desafio. A gente tem que buscar formas de comprar esse alimento direto do pequeno produtor. Hoje, o Vozes Livres é com a cooperativa Girassol e vamos falar de comércio justo, pequenos circuitos e consumo consciente. Bora lá! Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos aqui no ponto de ônibus, aguardando mais um coletivo para mais uma viagem de economia solidária, agroecologia, cooperativismo, enfim, tudo que a gente tanto luta e valoriza para um projeto de outro planeta possível. E estamos aqui em mais um episódio do Vozes Livres, esse podcast, videocast, apoiado pela Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e também realizado pela Rede Livres. E vamos aqui ter um papo muito bacana que tem a ver com a nossa trajetória, né? A ideia de organizar o consumo, organizar outra forma disso que a gente às vezes não dá tanta atenção, porque acha que só a produção que a gente tem que reorganizar. Mas não, o consumo também, e daí organizar o trabalho de outra forma, de uma forma agroecológica também, porque tem que ser no campo e na cidade dessa forma. Tudo isso tem muito a ver com a trajetória do Livres, mas tem a ver também com a Coop Girassol, ou só Girassol, né? Que é quem a gente vai estar conversando aqui hoje, que a gente vai ter duas pessoas muito especiais, que é a Tânara e o André. Mas antes de chamá-los para se apresentarem, eu gostaria de pedir para você, solidário ou solidária, deixar de sacanagem e fazer o nosso jabá. Pedir aí para o seu amigo escutar, nos curtir, nos compartilhar e até para o seu inimigo, porque quem sabe assim ele possa voltar a ser seu amigo, já que a economia solidária é algo que pode fazer todo mundo ser feliz, por que não? Menos aquele 1%. Então, vamos lá. Vou começar pelo André. André, bem-vindo. É muito bom ter você aqui hoje. Se apresenta para o pessoal aí. Já fala quem você é, de onde vem e o que come também, porque a gente gosta de comida, né? Então, uma boa tarde a todos que nos escutam. Um prazer estar estabelecendo essa conexão com Livres de Porto Alegre, aqui a Baixada Santista. Eu sou André Momba, sou filho de agricultores, portanto sempre digo que sou agricultor antes de mais nada. E na minha trajetória de formação acabei fazendo curso de Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas sempre preservando a conexão também com a pauta da agricultura, da economia solidária já em muitos anos e participando da Girassol desde a sua fundação em 2006. E atualmente desempenho o papel de coordenação comercial da cooperativa. Então, para nós é um prazer estar conversando sobre alternativas, sobre a estratégia de organização de consumidores, a sua conexão também com as cooperativas de produção. Eu dizia esses dias também para a Vitória, acho que essa referência é importante de organizar os consumidores de forma associativa, em cooperativa, e estabelecendo conexões, um sistema de abastecimento e de consumo alicerçado no cooperativismo, na economia solidária. Então, acho que é um prazer e acho que até onde a gente também conversou, acho que são os princípios compartilhados por vocês também. Muito bacana, André, já vi que tem muito a ver com a gente. A gente até já se adiantou um pouco, viu um pouco do estatuto de vocês, o site, tenho certeza vai ser um dia muito legal, porque a gente tem muitas afinidades. E aí eu chamo... eu já não sei se eu estou errando de novo, porque às vezes eu não lembro do meu nome, mas é Tânara, certo? Errei. Oi, Tanara. Tanara. Tem acento. Então, meu nome é Tanara Lucas, eu faço parte da cooperativa Girassol. Eu entrei na Girassol em 2017, mais ou menos. E aí, entre tantas coisas, assim, né? Já fui coordenadora de comunicação, a gente, ao mesmo tempo que a coordenação também faz a parte operacional, então já montei cesta, hoje atuo mais no nosso armazém, né? O meu expediente diário é no armazém. E aí, desde outubro do ano passado, eu estou com coordenação geral da cooperativa. E a minha formação é Relações Públicas, sou da área da comunicação.
E aí é isso, estou servindo aí a Girassol desde 2017, quero dizer que também é um prazer, também em meu nome eu falo, participar, né? E primeiro que a gente sempre gosta muito de falar da Girassol, eu falo o que a gente faz, porque a gente acredita muito, né? Em todas as pautas que a gente traz com a gente não é simplesmente um espaço de comercialização de alimentos, a gente é muito mais do que isso. A gente brinca que comercializar alimentos é só uma desculpa que a gente usa para trazer tantas outras pautas e bandeiras nossas à tona. Então, a gente está do mesmo lado e está lutando pelas mesmas coisas. Então, é um prazerzão estar falando aqui com vocês hoje. Muito bacana, galera. Então, já vamos começar, né? A gente quer muito entender um pouco sobre vocês. A perspectiva, então, da Girassol é organizar o consumo, né? Vocês se intitulam uma cooperativa de consumo e de fato esse é o central. Conta um pouco para a gente a construção aí, como que nasce essa história. Aí vou deixar aberto aí quem quiser começar. A Tanara ou o André? Posso começar, posso dar uma visão mais geral, assim. Então, nós somos uma cooperativa de consumo aqui de Porto Alegre. A gente surgiu em 2006, aí a primeira fase da Girassol foi até 2011. Aí nós ficamos aí 5 anos fechados, né? Com as atividades da Girassol inativas, as inatividades da Girassol, portanto. E aí em 2016 a gente ressurgiu então o nosso funcionamento. A gente reeditou a Girassol, trouxe gente nova, e aí quando também eu passei a participar em 2017, e aí a gente sempre funcionou com uma lógica de compra programada, né? Então as pessoas faziam o seu pedido pelo nosso site, de forma virtual, assim, e aí iam pegar na nossa antiga sede a sua cesta já montada. Então era a forma que a gente entendia como organizar esses consumidores na cidade. Então o nosso funcionamento básico é esse, assim, é organizar os agricultores. Na verdade, não é organizar os agricultores, mas é incentivar essa organização nos agricultores, porque a nossa principal relação hoje de consumo, de fornecimento, né, para a cooperativa são outras cooperativas. Então, a gente incentiva dessa forma essa organização associativa dos agricultores e das agricultoras, né? Então, e aí, da mesma forma, na cidade, a gente organiza os consumidores e fica nesse meio aí, aproximando as duas pontas. Em 2019, a gente aprovou um projeto junto à Fundação Banco do Brasil e à ONU Mulheres, o que nos permitiu, então, estruturar o nosso armazém, o armazém que a gente trabalha hoje. Então, esse projeto, então, ele é grande, né? Ele acabou há pouco tempo. Então, ele abrangeu 3 estados, que foi o Rio Grande do Sul, o Paraná e o Rio de Janeiro, em 18 empreendimentos de mulheres rurais. Então, esse projeto serviu para fomentar grupos de mulheres rurais, tanto na agroecologia quanto no artesanato, enfim. E aí, então, e ao mesmo tempo, então, um dos pontos comerciais estruturados por esse projeto foi o Armazém da Girassol. Então a gente funciona num ponto bem estratégico, bem bonito assim da cidade, perto de uma feira aqui, que é a feira que tem 40 anos de existência. Então é um público, a gente está perto de um público que já está acostumado, né, de certa forma, a comer esse tipo de alimento, a consumir o alimento orgânico, o alimento agroecológico. Então, quer dizer, dá de certa forma valor para isso, né? Então estamos hoje funcionando assim. Tanto na loja física, e aí com a pandemia a gente teve que se reinventar, se reestruturar e trazer o nosso, mudar um pouco o nosso planejamento, né, que a gente tinha feito já a longo prazo, assim. Então a gente hoje também trabalha com a loja virtual, né, que já era uma demanda nossa, já era algo que a gente tinha em mente, mas a gente teve que trazer para mais imediato, assim, para poder também servir, né, a essas pessoas que estavam ficando em casa no início da pandemia. Então abastecer essas casas de forma mais cômoda, digamos assim, então levando esse alimento até a casa dessas pessoas. Então a gente trabalha com essas duas frentes, que é com a loja virtual, ainda com entrega de alimentos e orgânicos nas casas das pessoas, e com a loja física, que é o nosso armazém. Muito bacana. Eu costumo dizer, né,
ficando um pouco teórico até, né? Às vezes a gente fala muito da produção, mas até o velho barbudo aí, o Marx, já escreveu sobre consumo. Organizar o consumo é muito importante, até porque você está no final da cadeia, né? Então você consegue olhar tudo para trás como está tudo errado, né? Tudo desorganizado. E tudo com muita... Aliás, está organizado para quem nos explora, né? Então eu quero saber para o André, por que começar pelo consumo? Porque vocês focaram, né, nesse ponto de todo o sistema econômico aí, podia estar focando em vários outros pontos, né? E por que Girassol, né? Esse nome é muito bacana. Então, Guilherme, acho que traz uma questão importante neste campo da filosofia mais da esquerda. Por mais que o nosso velho barbudinho já teorizava sobre isso, mas acho que a esquerda construiu um tabu com a organização do consumo do comércio. Acho que talvez pela sua origem no chão de fábrica, na discussão do mundo do trabalho, sempre está mais assentado, mais relacionado com a produção. Acho que a organização de experiências de consumo, de consumidores, de comércio justo e tal, sempre foi uma dificuldade, continua sendo uma dificuldade também a gente conseguir construir boas referências organizativas. A gente sempre relega e delega ao capital a organização do comércio. E, em especial, acho que durante muitos anos a gente delegou ao capital o abastecimento e o consumo também de alimentos. Então, acho que esse desafio, quando a gente pensou a constituição da Girassol, era ativar e organizar os consumidores com os quais a gente já tinha relação através das organizações sindicais, populares, movimentos de juventude, pensar a constituição de uma experiência que pudesse estabelecer uma relação direta de abastecimento e consumo entre agricultores e consumidores. Então, acho que em 2006, acho que muito motivados por essa referência e poder fazer o debate também nas grandes cidades, nas grandes metrópoles também sobre a alimentação saudável, sobre alimento de verdade, alimento que nutre, alimento que gera, e não só pela questão da saúde, mas também pelas relações de trabalho. Por isso que a gente sempre se assentou e se baseou na economia solidária enquanto princípio organizativo. Então, desde a fundação, desde a origem, sempre foi uma referência importante essa ideia do trabalho autogestionário, do trabalho participativo, enfim, neste processo de organização. Então, acho que isso é um instrumento de educação para o consumo. Então, a gente dizer que a cebola não dá durante todo o ano. Por que falta cebola? Por que em determinadas sazonalidades, em determinadas épocas, os preços sobem, não tem um determinado alimento? Então, acho que também a gente cumprir este papel, porque os supermercados, as grandes cadeias de supermercado tornaram tão natural a oferta perene que a gente não se questiona mais sobre os processos produtivos, das cadeias curtas, as sazonalidades locais. Então, acho que a série é um instrumento também, a Girassol, de organização e de discussão junto aos consumidores. E Girassol, a gente, quando escolheu a marca e o nome, ela vem da ideia de gerar solidariedade. Por isso que ela não é girassol de semente, de flor, mas a gente brinca também com essa dubiedade, também com essa... e por isso também as cores, porque é uma referência importante, o Girassol, mas vem nessa perspectiva de uma cooperativa em movimento, de uma cooperativa que gira solidariedade também. Então, acho que essa referência, e por isso que a gente usa o G e o S maiúsculo, às vezes, mas está escrito errado. Não, nessa perspectiva da gente afirmar uma cooperativa viva, ativa, e que está sintonizada também com a perspectiva de movimento. Muito bacana, André. Sempre o sol nos orientando, um sol que vai ter que ser a nossa energia cada vez mais, né? Se a gente quiser essa transição agroecológica que a gente tanto sonha. Muito bacana esse nome. A gente está nesse momento tão difícil, né? E eu acho que para quem está na economia solidária, os desafios são ainda maiores. A pandemia, crise sanitária, crise econômica. Como vocês têm se organizado e como vocês se organizaram durante esse tempo todo, já que vocês têm uma história grande, né? Na questão da sustentabilidade financeira, né? Porque eu costumo dizer, né? A gente costuma dizer, até foi o Caio, um amigo nosso aqui da Terra Viva, ele disse essa frase e eu nunca esqueço. Eles querem fazer gol de qualquer jeito, canela, gol feio, gol de mão, a gente tem que fazer golaço, né? E fazer golaço no ângulo
sem explorar ninguém, de forma solidária em toda a cadeia, num momento tão ruim como a gente está, fica tudo mais complicado, né? Como tem sido a questão da sustentabilidade financeira para vocês? Tanara, se quiser comentar, e André também. Essa questão financeira, ela é eu acho que depois também o André pode complementar, mas eu inicio dizendo que ela é e hoje, né, ainda mais com pandemia e com essa crise toda que a gente está, essa conjuntura horrorosa, ela já era e agora nessa conjuntura é ainda mais desafiadora, né? É um desafio. E aí a gente sempre entra nessas campanhas e sempre fomenta muito isso, assim, os grandes não veem crise, né? As grandes redes de supermercados, esses grandes conglomerados aí de consumo, eles não veem crise. Então a gente sempre busca fortalecer junto às pessoas essa questão de comprar do pequeno, de comprar então quando eu digo lá que é das nossas bandeiras, eu acho que vem muito disso, assim. Hoje a gente vê, principalmente, eu posso falar um pouco do movimento do nosso armazém, as pessoas se aproximam da Girassol, hoje em dia, cada vez mais, não simplesmente por ser um espaço que tem orgânicos, mas por ser um espaço, um comércio local, por ser uma cooperativa, por ser um incentivo econômico, por trabalhar na lógica da economia solidária. Então, são hoje já... Claro, ainda eu acredito que numa bolha nossa, digamos assim, né? Que infelizmente não é a maioria das pessoas, mas a gente vê que aos poucos as pessoas têm criado essa consciência, e eu acho que de alguma forma, claro que não dá para dizer que tem um lado bom no estudo que está acontecendo, mas eu acho que de alguma forma as pessoas conseguem ser um pouco mais sensíveis ao que está acontecendo, eu acho que conseguem também gerar essa consciência de consumo, né? Esse consumo mais consciente de não simplesmente comprar, porque o orgânico tu pode comprar do mercado grande, mas aí por que não tu comprar, além de ser orgânico, de ser agroecológico, né? De ser do pequeno agricultor, de ser sem o trabalho explorado, e aí isso tanto no agricultor quanto num espaço como a Girassol. Então, assim, claro que com tudo isso, ainda essa questão do financeiro, das finanças, ainda é um desafio para a gente, e eu acho que para a gente, como empreendimento pequeno, ainda mais, né? Então agora a gente viu que estava em reunião aqui antes de começar, era justamente sobre as questões financeiras, assim. Então, uma forma da gente conseguir ter esse controle, e traçar estratégias, diretrizes para estar sempre no controle desse financeiro, é isso, assim, é conversar constantemente, estar sempre entendendo inclusive essas mudanças, né, porque uma coisa que a gente vê muito, assim, o consumo das pessoas não tem muita lógica, assim, né, às vezes o movimento está maior, às vezes está menor e não tem muito o tipo de produto que compra, a época do mês que compra, então a gente tem que estar sempre antevendo essas questões, ou tentando antever, para se manter vivos, né? Se manter gerando, inclusive, renda e sustento para a equipe inteira, porque hoje é isso, a Girassol trabalhou por muito tempo com uma equipe voluntária, que a gente acredita que foi um tempo importante para a gente ser o que a gente é hoje, para ter a força militante que a gente tem, mas ao mesmo tempo foi uma conquista gigantesca nossa conseguir hoje ser uma cooperativa que tem, acho que 10 colaboradores, 10 pessoas na equipe que são hoje integralmente remunerados pelo seu trabalho na cooperativa. Então, acho que iniciando essa parte, acho que é um pouco isso, assim. Eu não sei se o André quer complementar. Eu acho que, Guilherme, essa questão que colocou antes, a Tanara reforçou também de nos reinventar. Nós fizemos a nossa maior aposta, como a Tanara disse, de estruturar um espaço, que era um sonho, um desejo antigo nosso, de constituir um espaço de comercialização, nosso armazém. Inauguramos ele em 5 de fevereiro do ano passado. Funcionamos um mês e pouquinho, veio a pandemia, o decreto de isolamento. Tínhamos que colocar boa parte da equipe também em quarentena, em isolamento. Como é que a gente, enfim, se organiza e se reinventa neste processo? A gente apostou muito fortemente na perspectiva da comercialização online, do resgate da experiência nossa do site, de e-commerce, da loja virtual,
e na parceria com a classe trabalhadora, com os sindicatos, e aí acho que a Associação dos Docentes da Universidade Federal, aqui a Durgues foi uma parceira fundamental, que a gente estabeleceu, então, uma parceria na perspectiva que a Girassol pudesse abastecer, fazer entregas em domicílio. Iniciamos em 26 de março, a pandemia, o decreto de isolamento é de 17 de março, 10 dias depois, 9 dias depois, nós iniciamos as entregas, e nos desafiamos a estabelecer entregas diariamente. Então, esse foi o que era semanal, nós passamos a fazer entregas diárias. E para nossa surpresa... André, isso também é muito facilitado por causa da configuração aí, né? Vocês têm produtor perto também, uma logística mais facilitada? Tem produtor perto, a gente trabalha bastante com cadeias curtas, mas também tem produtores mais afastados. Então a gente conseguiu estruturar o que a gente chama do nosso centro de distribuição, onde a gente conseguiu instalar uma câmara fria também, que dá uma capacidade também de conservação mínima dos itens mais perecíveis. E a gente passou uma dinâmica, então, a apostar muito centralmente nessa ideia de entrega em domicílio. E a gente, para nossa surpresa e felicidade, nós, em 2020, nós entregamos mais de 13 mil cestas pedidas em domicílio. E foi crescendo, acho que ao decorrer do ano, a diversificação também de itens, a gente agregando ao portfólio, enfim, de produtos, inúmeras cooperativas locais, algumas cooperativas também como parceiras nossas, que a gente integra a rede de economia solidária e feminista. Então tem cooperativas do Rio Grande do Norte, a Cooperchique, da rede Chique Chique, a Feira Agroecológica e Cultural das Mulheres no Butantã, em São Paulo, manda o café para nós. Do Rio Grande do Norte vem a castanha de caju, então a gente foi estabelecendo redes de parceria também, de poder estar internalizando na Girassol essa dinâmica de produtos. E deu muito certo, acho que essa dinâmica, a gente brinca que a pandemia, para nós, do ponto de vista de afirmação da Girassol e da comercialização, ela foi muito potente, foi muito, muito forte, que nós passamos... enfim, a ter uma média de 50, 60, chegamos a ter 80 entregas diárias, de segunda a sábado. Bom, aí a gente também conseguiu construir o processo da viabilidade econômica também, nos concebendo enquanto um empreendimento econômico, e acho que essa a concepção. Nós temos lado político, nós temos bandeiras políticas, nós temos... mas a gestão, a organização, ela também precisa ser a gestão de um empreendimento econômico que se viabiliza pelo seu giro. Então, a gente para sobreviver nesse mercado, né? Para sobreviver nesse mercado, enfim, em relações também justas, de preços justos para com o fornecedor, de remunerar o trabalho de uma forma decente. Então, a gente se orgulha muito também, isso que a Tanara colocou, da gente conseguir remunerar o trabalho, e remunerar ele de uma forma bastante decente também das pessoas que trabalham conosco. Hoje nós somos uma equipe de 10 pessoas, enfim, que são plenamente remuneradas pelo seu trabalho e pelo processo de giro. Então, acho que isso, da gente se conceber enquanto uma iniciativa econômica que estabelece redes e parcerias com as cooperativas da agricultura familiar. E aí a gente conseguiu atingir o ponto de escala. Então, acho que esse processo também para nós foi importante, e a gente conseguir efetivamente ser uma alternativa comercial para muitas famílias hoje. E a gente visitava a semana passada alguns grupos de produtores vinculados às cooperativas. O quanto foi estratégico quando fechou a feira, quando fechou ter a Girassol enquanto uma dinâmica de escoamento da sua produção. Então, acho que a gente conseguiu se firmar neste processo também, não abrindo mão dos nossos posicionamentos políticos, de ser um instrumento de educação, enfim, bem posicionado, como diz a Tanara também, com todas as bandeiras erguidas e afirmando, por mais que alguns não gostem, mas acho que a gente não é um consumo por consumo, mas é um consumo... responsável também com... Sempre vai haver o consumo, né? Independente de que sistema a gente tiver, mas é claro que ele continua sendo político em todos eles, né? É preciso consumir para sobreviver. Acho que é muito bacana, a gente tem muita coisa em comum.
os processos são muito parecidos, né? Essa questão de ter um período, digamos assim, 100% militante e voluntário, depois amadurecendo, são todos os desafios, eu acho que os empreendimentos econômicos solidários passam, né? E aí eu queria até perguntar para vocês, para a gente fechando esse primeiro bloco rapidinho aí, algo que é muito sempre alvo de interesse de quem está nessa nossa bolha que precisa explodir e ser cada vez maior, que é da economia solidária. Qual foi aí esse processo de formalização? Como que vocês se tornaram cooperativa? Isso é muito burocrático, difícil, a gente sabe, né? Muitas vezes custoso. Fala um pouquinho para a gente terminar esse primeiro bloco dessa sempre desafio, esse passo que é para qualquer coletivo de economia solidária, que é esse desafio de se formalizar. Pode ser? Talvez o André que está mais tempo. Então, a nossa decisão de nos formalizar ela é de 2006 mesmo, desde a origem. E acho que muito impulsionados também pelas experiências de cooperativas de consumidores aqui do Rio Grande do Sul. Vocês são exemplo nisso, né, cara? Aqui é muito difícil achar, mas o Sul tem muito disso. Onde a gente tem a cooperativa Colmeia como a pioneira na questão da agroecologia, do consumo. Enfim, que foi referência importantíssima até o início dos anos 2000, acho que até 2004 ela teve atividade. Também tem outras cooperativas de consumidores aí mais para o litoral, em Torres, em Três Cachoeiras, e a gente entendia a necessidade da gente conceber uma ferramenta cooperativista. E por isso que a gente fez a decisão de constituir a cooperativa desde o princípio. E é isso. Com seus ônus, com seus bônus, nos formalizamos numa discussão longa de estatuto. Acho que levamos 1 ano discutindo estatuto, princípios, funcionamento. E conseguimos também, acho que pela própria brecha da lei do Simples Nacional, que permite que as cooperativas de consumo se estabeleçam, se organizam dentro do regime do Simples Nacional, que nos deu também, de certa forma, uma capacidade de operação e de funcionamento mais simplificada, mais de custo menor. Eu acho que essa questão de se formalizar, ela é um processo que tem as suas dificuldades, mas também tem o seu bônus. Se a gente for pensar hoje, uma associação ela é tão burocrática e hoje as exigências de constituir uma associação praticamente são idênticas à de uma cooperativa também. Todavia, enfim, a diferença é que a cooperativa pode estabelecer negócios, pode estabelecer processos de comercialização e que nos permitiram também constituir parcerias, de constituir relações comerciais mais ativas. Então, a gente conseguiu, ao longo deste período também, manter, digamos, essa regularidade. É difícil, sim, de constituir todo ano a assembleia, dentro da legalidade, pagar edital, enfim, organizar ata junta nas juntas comerciais, fazer todo o trâmite de prestação de contas, ter contato. É difícil, mas também o que permitiu, por exemplo, a gente acessar... Abrir janelas, editais como esse que a Tanara falou, que é uma parceria com a RESP também, de um projeto com a Fundação Banco do Brasil, de poder... agora a gente está estabelecendo um programa também, de novo em parceria também com a Fundação, de doação de 4.000 cestas de alimentos orgânicos. Bacana também. Demais. Então acho que ela permite, ela abre janelas, enfim, para outras formas também de sustentabilidade. E acho que esse desafio da gente conceber uma estrutura de gestão, de autogestão política mesmo. Então, acho que a gente foi se reinventando também, de ter grupo de trabalho, de ter conselho gestor, de ter uma instância mais formal do conselho de administração, mas a gente tem um conjunto de outros espaços constituídos de canais de participação, enfim, dos consumidores, sejam eles associados ou não. Muitas vezes tem consumidor que participa das nossas decisões, que propriamente não é associado, mas que bom que está aí, que está participando, que está junto. Então, acho que a gente ser uma ferramenta também política aberta, nesse sentido de constituir canais
e preservar a democracia e a participação que é tão necessária no cooperativismo também. Muito bacana, André, saber um pouco mais da história de vocês. E assim a gente vai chegando ao final desse nosso primeiro bloco com uma novidade aqui, o nosso Extra Extra. Vamos dar uma paradinha para escutar as notícias livres ou não tão livres assim, né? Então, tá chegando aí as nossas notícias agroecológicas e já já a gente volta para o nosso bloco final. Notícias livres ou nem tão livres assim. Essa semana, o Ministério da Agricultura confirmou 2 casos atípicos de vaca louca em frigoríficos de Minas Gerais e Mato Grosso. Encefalopatia espongiforme bovina, nome científico da doença, ou o mal da vaca louca, como é mais conhecida, apareceu pela primeira vez no Reino Unido na década de 80 e se espalhou para vários países da Europa. Foi disseminada amplamente por fazendeiros que alimentavam o gado com carne e ossos de animais mortos e infectados. Muitas pessoas morreram na época depois de contrair a variante humana, transmitida pela ingestão de carne bovina infectada. Nos 2 casos confirmados no Brasil, se trata da origem atípica da doença, ou seja, não ocorreu por causa de contaminação que poderia afetar mais de um bovino por vez, mas por causa de uma mutação em um único animal. O Brasil, que é o 3º maior exportador de carne bovina do mundo, pode sofrer economicamente com a suspensão temporária das exportações de carne para a China. Será que é a vaca que é louca mesmo? Ou seríamos nós que somos malucos de manter a sociedade comendo por meio de um sistema alimentar ultra globalizado, violento, que favorece pandemias, patógenos e o próprio aquecimento global? Notícias livres ou nem tão livres assim. Então, pessoal, estamos voltando aqui, já falamos um pouco da história da Girassol, vamos falar um pouco de economia solidária e também do preço da comida. Começando pela notícia pior, né? Que é o preço do nosso rango, né, do dia a dia. Vocês têm sentido por aí um aumento dos preços já pelo desmonte que a gente está vivendo no país? As coisas estão, de fato, aumentando muito, né? Até mesmo o nosso circuito, que é baseado em comércio justo, circuitos curtos, está sendo impactado, né? Os insumos não deixam de estar aí no mercado. Como que vocês têm visto esse momento? E, claro, essa necessidade de não repassar tudo para os consumidores, ter que segurar um pouco. E os agricultores também, como que vocês estão vendo esse momento? Vamos começar pela Tanara esse bloco, esse momento difícil aí de aumento de preços, Tanara. Eu acho que depois também o André complementa, já que é o nosso coordenador comercial, né? Ele que lida com essa negociação aí aos fornecedores, que é também outro desafio grande, porque é isso, a gente não a ideia nunca é, justamente por esse conceito, essa bandeira nossa também, da lógica do comércio justo, então, ao mesmo tempo que a gente não encarece o produto no final da cadeia, né, pro consumidor, a gente também não atua como atravessador aí, como explorando o trabalho do agricultor e da agricultora. Mas é justamente esse o desafio, assim, né? A gente, claro, compra esse alimento por um preço justo do agricultor, da agricultora, e coloca, obviamente, uma margem mínima para a gente ser viável, para a gente ser um empreendimento viável, né? E que não faça com que esse produto, esse alimento fique muito caro para o consumidor. E aí a gente tem todo um debate, né, do comércio justo, de se relacionar ou não com o produto caro, né? Ser justo não significa ser barato, né? Porque barato também, o conceito de barato também é muito relativo. Mas barato é isso. Né? Tem que ser barato para quem, exatamente. Mas a gente, assim, tem e isso também acho que se agrava um pouco mais quando o assunto é alimento orgânico, né? Então, claro, todos os alimentos subiram, e isso qualquer uma pode ver, sente, né? No bolso, em qualquer estabelecimento, independente de qual origem ele tenha, mas isso acho que se agrava um pouco mais quando é um produto, em geral, industrializado e orgânico, né? Orgânico certificado. Então o nosso maior desafio é esse, assim, a gente conseguir manter um preço digno, né? Um preço decente para
minimamente decente para quem vai comprar da gente, para manter esse conceito, então, e manter as pessoas mesmo perto da Girassol, né? E não ser, porque quando a gente falava e pensava no armazém e nessa frente tão importante, né? A primeira vez que a gente ia ter um espaço aberto ao público e com esse contato mais direto, a gente sempre, pessoal, a gente não quer ser uma boutique de orgânicos, porque a maioria dos lugares, e claro, em geral, que não tem a lógica que a gente tem de economia solidária, de comércio justo, mas acaba colocando um preço abusivo em cima de um produto, de um alimento, por ele ser orgânico, e bom, e tem um público para isso, tem quem possa comprar. Só que a nossa lógica, a nossa proposta sempre foi outro, sempre foi, bom, a nossa ideia é cada vez mais democratizar o alimento orgânico, porque quando tu fala em soberania alimentar, quando tu fala em distribuição de alimento saudável, bom, tu fala para todo mundo, não existe soberania alimentar para um grupo pequeno que pode pagar, né? Quando tu fala em soberania alimentar é para todo mundo, da população, para todo mundo, então que tenha um preço acessível a todo mundo. Isso a gente ainda não consegue porque para nós tem um preço mais alto também. Então esse desafio da suba dos alimentos e em geral, em especial dos alimentos orgânicos, para nós é muito grande porque a gente ainda tenta manter essa margem que nos viabilize, mas ao mesmo tempo que não encareça muito para o consumidor, né? Então ainda algo a ser alcançado, digamos assim. Tem que ser sempre um sul, né, para a gente, né? Essa meta de ter escala para poder baratear, mas ao mesmo tempo tem todas essas pressões. Aí o André queria uma complementação sua. André, já perguntar, você vê eu acredito que hoje o que seria a revolução não é centralizar e deixar uma coisa ultra burocrática, mas pelo contrário, tornar cada vez mais local a economia. Você não acha que os próprios empreendimentos econômicos solidários têm o potencial de trazer comida mais barata, porque eles não são como o Extra, o Carrefour, que junto da inflação joga um lucro em cima daquele preço, como a gente viu com o arroz, como está vendo agora com o café. Você podia comentar um pouco dos preços, mas também mostrar sua perspectiva de como que a gente da economia solidária pode cooperar para que as pessoas comam mais barato? Então, Guilherme, eu acho que essa perspectiva da elevação dos preços ela é generalizada. A gente tem sentido diretamente esse impacto também pelo encarecimento da cadeia de produção mesmo, combustível, a pressão pelas exportações, que boa parte dos alimentos também, enfim, estão sofrendo com a política econômica também de crescimento das exportações. Então, acho que todo este mercado que está ancorado para dar lucro, para dar superávit primário para a nação, acho que quem paga no fim a conta é o consumidor. Então acho que a gente tem sentido muito isso no diálogo também com o processo da pandemia com os agricultores, o encarecimento a elevação do preço das embalagens. Então acho que em todas as frentes o custo de produção tem aumentado. E aí o desafio de estabelecer, dentro de um regime geral de elevação dos preços, que estratégias, que mecanismos tu constrói para, enfim, manter um acesso ainda à alimentação orgânica. E acho que a gente, nos últimos 3 meses para cá, acho que aí por São Paulo deve ser a mesma realidade, mas a gente tem percebido muito diretamente o impacto da crise econômica sobre o consumo. Em especial isso, as pessoas abandonando por necessidade, digamos, hábitos de alimentação mais saudável, tendo que ir na feira convencional, tendo que ir no supermercado comprar, enfim, os itens mais baratos. Então, acho que esse é um desafio que a gente... Bom, nós temos feito uma discussão também com os agricultores nessa perspectiva de estabelecer as cadeias curtas, por muitas vezes na nossa engenharia de empreendimentos, de redes, de cooperativas, a gente também acaba estabelecendo muitas cadeias de atravessamento ainda. Sai do CNPJ de uma cooperativa para ir para outra cooperativa, para vir para a terceira cooperativa. Como é que tu estabelece? Bom, toda a operação ela paga tributo. Então, como é que a gente pode constituir também elementos e redes de organização? A gente está fazendo essa discussão
também agora, digamos, da própria perspectiva de compras coletivas, que possam, enfim, não passar pelos CNPJs das cooperativas, mas ser relações mais diretas entre quem produz e o ente final de comercialização. Bom, essa é uma estratégia. A outra é tu incidir e estabelecer também, digamos, políticas de planejamento de garantia de compra. Também estabelecer minimamente, a gente está fazendo agora a organização da produção com alguns parceiros nossos que são mais, já um pouco mais estratégicos, estabilizados. Bom, nós temos hoje já uma garantia de compra bastante significativa. Ela estabelece uma garantia para que o agricultor também possa organizar a sua produção e ter uma perda menor. Então, acho que esse também é um elemento importante, fundamental também neste processo de negociação, porque a gente não muda também de relação de consumidor por preço. A nossa relação com o consumidor com o produtor, desculpa, é uma relação de parceria. Então, e de negociar a manutenção de alguns preços, seja quando o mercado está, quando o preço está alto, ou quando ele está baixo. Quando ele está baixo então, também, quando está baixo, a gente também mantém um preço padrão, um preço, enfim, balizado por uma relação de parceria que a gente tem constituído. Então, acho que são alguns mecanismos que a gente estabelece de construção de parceria com os nossos fornecedores. E André, com relação aos consumidores, vocês têm uma política mais acessível de preços com os consumidores cooperados, é isso? Então, nós estabelecemos sim um desconto para o consumidor associado, com a estratégia de estimulá-lo à associação também. O desconto ainda ele é residual, ainda é baixo, a gente está também difícil, né? Fazendo uma discussão enfim, de diferenciar o preço para quem mais, de uma forma mais acentuada para quem é sócio e para quem não é sócio. Mas hoje a gente estabelece uma política de desconto para o quadro social também, com a estratégia de estímulo à organização, e pensar também em mecanismos de parceria, que a gente está agora constituindo uma discussão com algumas categorias sindicais também, com alguns movimentos, de estabelecer parceria com os movimentos, tipo do sindicato A, do sindicato B, se associar na Girassol, garantir a associação da sua categoria com a parceria também. Bom, nós queremos discutir a questão da alimentação, do abastecimento, então o sindicato se associando, e a gente está hoje aqui no espaço de um sindicato também, que é o Sindicato de Servidores do Judiciário Federal, o Sintrajuf, que é parceiro nosso, que a gente está discutindo também, enfim, uma adesão a um plano de descontos para a categoria. Então, estabelecer essas possibilidades. E a outra frente que a gente atua é em parceria com os comitês de enfrentamento à fome, aqui em Porto Alegre. Acho que de estabelecer, então a gente tem uma cesta popular de alimentos orgânicos que a gente comercializa e entrega ela para esses comitês a preço de custo. É o preço que a gente paga para o fornecedor, a gente monta o pedido e entrega ele com a taxa de entrega. Uma forma também de poder democratizar, isso que a Tanara coloca, democratizar o acesso à alimentação orgânica, alimentação saudável também para as camadas mais populares. E agora com essa própria perspectiva de uma doação mais massiva, a gente poder também incidir e levar alimento de qualidade produzido pelos nossos agricultores aqui, enfim, para quem está vivendo o drama da fome, de uma forma muito acentuada, tem aumentado, a gente tem feito programas também de doação um pouco dos alimentos que perdem digamos, a qualidade para comercializar, de fazer a doação para os grupos que preparam rango, preparam boia, enfim, de estabelecer, de entrar nessa cadeia de solidariedade também e poder também fazer uma discussão sobre o enfrentamento ao nosso governo fascista também, que cada dia mais, enfim, desenvolve o arrocho para cima da classe trabalhadora. Então, acho que de ser solidários também, de estabelecer esse processo de parceria também e fazer a politização também. Então, acho que nós estamos nessa perspectiva também de construir saída.
enfim, para uma conjuntura também de lutas que tá posta. Vem quente, né? Não vai parar. Ano que vem vai ser muito complicado, como já foi esse ano, mas vamos estar de pé, né? Muito legal, André Clanara. A gente já está chegando aqui ao final, mas eu queria aí. A gente está chegando numa parte. Eu tenho falado aqui para o nosso pessoal para a gente introduzir alguns aspectos diferentes. E aí, nessa última fala aí de vocês, eu queria fazer uma pergunta dupla. Uma é quais são as expectativas, os desafios para o próximo período da Girassol, né? Foi muito bacana ter vocês aqui, a gente torce muito para que vocês tenham sucesso nesse próximo período. Falem um pouco desses próximos desafios. E outra coisa é qual o rango agroecológico aí que vocês mais gostam, né? Como que vocês dão aquela dourada no alho poró, se vocês dão uma gratinada ali, sabe como é que é? Eu gosto, o meu prato, o melhor prato aqui, alguns já comeram, outros não, é quibe de abóbora. Queria saber de vocês aí qual que é o rango agroecológico e os próximos desafios da Girassol. Bom, começando pelo rango agroecológico, eu quero dizer que a Girassol mudou a minha vida o dia que eu descobri que eu podia seguir comendo um refogado bom sem a cebola. O dia que eu descobri que a cebola tem época e que eu posso substituir a cebola pelo alho poró, isso revolucionou a minha vida culinária, assim. Isso é uma descoberta para todos, né? Alho poró, é fantástico. E agora a descoberta mais recente foi o broto de cebola. Então, assim, o broto de cebola é um alimento democraticíssimo, assim, porque ele é bom para todo mundo. Porque o broto de cebola, se o agricultor, a agricultora não vende, acaba botando fora, né? Porque ele passa da época e tal, e aí não dá a cebola. E ao mesmo tempo, tu usa igual a cebola, refoga igual, é uma delícia. Então a gente, quem vende acaba tendo esse alimento, a cebola, né? Por mais tempo, além da época da cebola, e ainda consegue gera renda para agricultor e para o agricultor por mais tempo também através do broto da cebola. Também foi outra revolução na minha vida. E eu adoro cebola, eu boto cebola em tudo, adoro. Outro dia eu conheci aqui o alho cavalo também e me apaixonei, cara. Isso eu não conheço. Isso eu não conheço. Então. E tu, André? Olha, a gente aqui tem o alho macho ou burro. A gente chama ele na Girassol de alho macho burro. Agora entendi. Agora eu peguei. Que alguns chamam ele de alho macho, outros chamam de alho burro. Então, mas macho burro tem eu na cadeia alimentar sou mais simplório, mas eu sou da área das frutas. Me alimento, enfim, montando as cestas, praticamente as minhas refeições mesmo de tarde tem sido um leque amplo de frutas. E depois também estabelecendo, obviamente, outras comidas, mas sou muito fã de frutas, e a gente tem conseguido manter uma diversidade muito expressiva também, o colorido, de afirmar as cores também da vida, as cores dos alimentos, que não também o monocromático só de amido, mas a gente poder também comer cores, comer diferentes energias também. Então acho que tem um pouco essa perspectiva. Quanto aos desafios, eu acho que a gente está bem imerso neste pensar a Girassol. Esperamos que para um período pós-pandêmico, esperamos, acho que preservando todos os cuidados, a gente tem se cuidado muito intensamente aqui, estabelecer também uma discussão sobre os cuidados, mas também começando a pensar a Girassol para o processo pós-pandemia. Então, também poder retomar um pouco a nossa perspectiva do sonho de ser um espaço cultural, de retomar o nosso café enquanto um espaço de gastronomia, da gente poder fazer oficinas de culinária, da gente poder trocar receitas, da gente poder conversar, da gente poder tomar um chopp orgânico. Então, acho que de resgatar essa perspectiva também de um espaço que permita o encontro, que permita a troca, acho que da gente poder também retomar, porque as tecnologias foram fundamentais e importantes, mas elas não substituem o calor, a troca do convívio, da interação, da troca de ideias quentes, de poder discutir, depois poder conversar na mesa de bar. Então, acho que
acho que nos preparando um pouco para pensar este período e também a necessidade de pensar a estratégia de enfrentamento à crise. Acho que é uma crise longa que se avizinha pela frente e nós queremos sair vivos dessa crise, com o empreendimento econômico também. Então, acho que isso nos traz desafios também está tendo uma redução expressiva do consumo, o impacto da crise chegou no consumo de alimentos também. Então, acho que essa necessidade de a gente se reinventar e de conseguir também pensar, e por isso que esse chamado a uma ação de solidariedade também entre a classe trabalhadora, entre os movimentos sociais, com os movimentos sociais também, todo mundo consome, todo mundo compra alguma coisa. Ele sustenta, o teu consumo sustenta alguma coisa, que ele sustente iniciativas econômicas, solidárias, cooperativistas. Então, neste período de crise, também fazer esse chamado, enfim, as nossas organizações sociais também de reforçar da gente estar junto e estar junto de verdade. Acho que neste processo também de organizar e de fortalecer as nossas iniciativas. Então, acho que um pouco por aí que a gente está enxergando e construindo os desafios também para o próximo período. E de muita luta política. Dia 7 vamos estar na rua, vamos estar fechando a Girassol também, vamos estar todo mundo se organizando, não com o bolsonarismo, mas sim com os movimentos sociais, reivindicando e lutando pela democracia também em nosso país, que acho que precisamos todos estar juntos nesse momento também de trevas que a gente está passando. Sem dúvida. Mas vamos superar, né? Teremos aí nossa revolução agroecológica mais cedo ou mais tarde. E aí... Guilherme. Oi, fala, Tanara. Só para terminar ainda com relação às preferências agroecológicas, cada uma e cada uma aqui na Girassol tem uma preferência, mas uma coisa é unânime, a gente prefere feijão. É mesmo? Feijão é o queridinho, né, cara? Para terminar... Feijão é um fuzil. Esse então, hein? Feijão cavalo e feijão fuzil, já era. E falando em feijão, nós temos mais de 20 variedades de feijão produzidos pela reforma agrária aqui. Desde os feijão cavalo, mouro, o vermelho, o preto, o macanudo, o carioca rajado. O rajado, isso que eu ia falar. A parceria aqui de um assentamento da região sul, que está com mais de 50 variedades de feijão, já em escala comercial. Acho que a gente resgatando a diversidade também, sabendo que são mais de 800 variedades de feijão que existem catalogadas mundo afora. E a gente, às vezes, reduz a base alimentar a 2 ou 3 variedades. Então, acho que também, sim, preferimos o feijão e preferimos a diversidade. Com certeza, e vou passar aí assim que eu tiver a próxima visita a Porto Alegre para conhecer esses feijões aí, com certeza. Foi muito bacana ter vocês aqui, assim que a gente vai terminando com o André e com a Tanara, com a Girassol, essa experiência sensacional. Introduzimos aí os nossos rangos agroecológicos, a gente acabou descobrindo que o André é meio crudívoro, ficou ali na banana com aveia, mas nunca erra, né? Uma frutinha com aveia a gente nunca erra, então é assim que a gente termina mais um Vozes Livres. A gente pede aí para vocês curtirem, seguirem, conhecerem a Girassol e também compartilharem aí, solidários e solidárias, mais esse episódio que a gente teve. Então, um eco-salve muito grande a todos que nos assistiram e até mais. Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eckler.